amém? Cumprimento a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite, diga eu. Aleluia. Pegue a sua espada e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16 e o versículo também de 16, amém? Enquanto você localiza o texto sagrado, quero externar a Deus a minha gratidão de estar aqui nessa noite, de estar trazendo a palavra e de poder conhecer um povo que vai morar no céu, amém? Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Mateus, fazemos parte da Igreja Pentecostal e Anunciai, localizada ali no bairro do Grande Vitória. Quero um abraço para os nossos pastores, pastor Francisco, pastor Socorro, e que nessa noite o Espírito Santo possa falar também com cada um de nós. Está comigo na intercessão nessa noite minha querida esposa, Samara, Levita, pregadora, amém? Diga glória a Deus. E também a missionária Esther, diga glória a Deus. Irmão, eu achava que eu era crente, mas toda madrugada, agora ela me acorda para fazer vigília, diga glória a Deus. Atos capítulo 16 e o versículo de número 16, quem achou confirma com amém? Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma mulher que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa mulher seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou a fazer isso por muitos dias, até que Paulo, o apóstolo, ficou indignado, voltou-se a ela e ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Versículo de número 25, para finalizarmos a leitura. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor nosso Deus, e os presos os ouviam. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aplauda Ele, pois Ele está aqui nesta noite. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Amém? Varão, se puder me ajudar com o fundo pentecostal, riva, deixa Deus te usar. Amém? Queridos, o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a noiva do Cordeiro nessa noite se encontra no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o versículo de número 25, a saber, Paulo e Silas na prisão. É bem verdade que todas as vezes que nós paramos para analisar, para estudar minuciosamente o texto sagrado e todo o decorrer da Bíblia Sagrada, nós vamos ver claramente que o Senhor nosso Deus, por bondade e que por misericórdia, Ele sempre usou homens e mulheres para pregoar a sua palavra. Tanto é que no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Ele nos dá uma ordenança. E que ordenança é essa? Ide e anunciai o Evangelho a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mesmo Espírito que já se faz presente aqui neste lugar. Quando eu paro para analisar, eu percebo claramente que os 39 livros do Antigo Testamento, 929 capítulos do Antigo Testamento, os 270 capítulos do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, todos divididos em 4 partes, eles sempre vão apontar para a pessoa de Cristo. É bem verdade que no Antigo Testamento o Senhor levantou os reis, sacerdotes e profetas, porém nenhum deles eram perfeitos. Todos eles tinham seus erros, suas falhas, seus momentos de dor, seus momentos de mazela. Porém, João, o apóstolo, vai dizer que ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por
chamados do Espírito Santo de Deus. Porque do capítulo 1 ao capítulo de número 28, nós vamos ver a promessa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, batismo de poder por intermédio do Espírito Santo. Nós vemos o levanta e anda por intermédio do Espírito Santo. Nós vemos o crescimento iminente da igreja por intermédio do Espírito Santo. E eu já quero liberar uma palavra profética para alguém que está aqui nessa noite. Pode se levantar diabo, pode se levantar o inferno, mas se você chegou aqui nessa noite é para adorar aquele que me veio para adorar. Porque Jeremias vai dizer no capítulo 1, no versículo 5, que ainda antes de tu ser formado na madre da tua mãe, ele já te conhecia. Você não é fruto de um aborto que deu errado. Você não é um erro. Você não é uma falha. Você não é algo que deu errado no meio do caminho. Você é aquele que o pai olhou e disse: eu tenho algo na vida dele. Eu tenho algo na vida dela. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa hora. O verbo veio. Durante 3 anos e meio, ele anunciou o caminho. Porque até então, nós éramos conhecidos como uma seita que se chamava O Caminho. Porque certo dia o homem de Nazaré disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. A vida está aqui nessa noite. Ele está nos 4 cantos desse ambiente. E assim como o pastor, como os obreiros, como a igreja não cresce sozinha, ele não fez tudo sozinho. No Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 10, ele vai escolher a dedo os seus apóstolos: Simão Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tadeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e também Judas, o Iscariote. Porém, nós conhecemos a história. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 vai dizer que o interessante não é como começa, mas sim como termina. Por quê? Porque no começo todo mundo é vaso, no começo todo mundo é profeta, no começo todo mundo está com o microfone na mão e o fogo cai do céu. Porém, no dia da dor, da adversidade, a peneira de Jeová começa a passar. E aquele que permanecer receberá a coroa da vida. Nós vamos ver em Atos capítulo 1. Os apóstolos agora vão tirar a sorte entre Matias e o outro apóstolo. Nós bem sabemos que Matias substitui Judas. Você conhece a história. Porém, no capítulo de número 9, o discípulo, o maior apóstolo, chamado de o maior missionário, pastor, missionário e apóstolo, a saber, o apóstolo Paulo. Quando nós paramos para analisar a história desse homem, nós vamos ver claramente que de longe ele era um homem letrado. Ele manuseava bem a palavra de Deus. É ele que vai dizer a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para ser crente de banco. Ele não nos chamou para ficar somente aí sentado, não. Ele tem algo para cada um de nós. Porém, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu fiz todo esse rodeio para que você entenda que a palavra do Senhor nosso Deus é: ide e anunciai até os confins da terra. Porém, a igreja que agora nasceu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro se levanta e repete as palavras de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramará poder, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos e os nossos velhos terão visões. Porém, a igreja que nasce em Atos capítulo 2, ela contém aproximadamente 5.000 membros. Pedro prega pela segunda vez e agora a igreja tem 8.000 membros. E isso aí, a ótica humana é: tá tudo dando certo. Pra que eu vou pra longe? Pra que eu vou sair da minha zona de conforto? Porém, a palavra era que não era para poder ficar somente ali,
Certo dia, você conhece a história, Atos capítulo 6 e capítulo 7, eles começam a tramar a morte de Estevão. Porém, no momento de dor da morte, que muitos até duvidariam ou negariam o nome do Senhor, estão com as mãos cheias de pedra para matar o jovem Estevão. Você conhece a história? A pedra mata, a pedra fere, a pedra também é pedra de tropeço, a pedra fere porque feriu Golias, a pedra mata porque mataria a mulher apanhada em ato de adultério, a pedra é pedra de tropeço porque Jesus lá no deserto foi ordenado a ele: transforma pedras em pães. Mas é ele que vai dizer: eu sou a pedra angular, e eis que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós estamos aqui. Eles estão com a mão cheia de pedra para matar o jovem Estevão. Porém, no momento em que muitos iriam negar o nome de Cristo, porém, no momento em que muitos negariam o nome do Cordeiro, ele vai dizer: eis que eu vejo. O que é Estevão? O céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E sabe como Jesus está aparecendo? Ele está de braços abertos para receber o primeiro mártir da história. Porque a morte não é o final do cristão, é apenas uma vírgula para nós adorarmos a Ele na glória. A morte não é o fim. A morte não é nossa inimiga. A morte é apenas uma ponte que vai nos levar até a glória. E que lá nós vamos adorar juntamente com os 24 anciãos, o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No momento da morte de Estevão, tem um jovem olhando para ele. Quem é ele? Saulo de Tarso. E agora ele vai se encher de ódio. Ele vai pegar cartas a Damasco para não só prender, para não só ferir, mas para matar todo aquele que proclama o nome do Senhor Jesus. Porque ele entende que ele tem que fazer justiça. Ele entende que Cristo não é o Filho de Deus. Ele entende que Cristo não é aquele que morreu, mas que vive e reina para todo sempre. Porém, o interessante não é como começa, o interessante é como termina. Ele está a caminho de Damasco. Você conhece a história? Ele está querendo matar o povo de Deus. Ele quer fechar a obra de Deus. Ele quer acabar com a noiva do Cordeiro. Mas há um resplandecer de luz aparece a ele. Ele cai com o seu rosto no chão e ele vai ouvir uma voz: Saulo, 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 por que tu me persegues? Quando foi que eu te persegui, Senhor? Quando tu matou, quando tu perseguiu um dos meus pequeninos. Levanta a tua mão direita para cima. Eu quero te dizer que você não é órfão. A noiva do Cordeiro não tem padrasto, tem um pai. E o pai está aqui nessa noite. Quando se levantarem contra a tua vida, quando se levantarem contra a tua história, quando se levantarem contra a tua chamada, apenas persevera. Porque eles não estão se levantando contra essa igreja. Eles não estão se levantando contra você. Eles estão se levantando contra o Deus Todo-Poderoso. Diz o texto: ele fica cego por 3 dias. E isso é lindo, porque durante 3 dias ele está orando e ele está jejuando, enquanto os apóstolos não conseguiam orar 1 hora com Cristo. Eu sempre costumo pregar dizendo: Paulo era um crente diferente. Paulo já começa no primeiro amor. Nós bem sabemos que muitas das vezes nós até aceitamos a Cristo, mas para orar é uma dificuldade, para descer na oraria é uma dificuldade, para adorar Ele verdadeiramente é uma dificuldade. Mas Paulo agora está orando, buscando aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor desperta um homem chamado Ananias. Ananias, vai até a rua chamada direita, que por acaso a rua era torta, mas
cada um de nós, e o Senhor vai dizer: ei, vai, porque para mim é um vaso escolhido. Sabe aquela pessoa que tanto te dá trabalho, que tu dá pro joelho e diz: Senhor, faz alguma coisa, tira da droga, tira do vício, tira da prostituição, e parece que ele começa a bambear de um lado pro outro. Um dia tá na igreja, no outro tá no mundo, um dia toma santa ceia, no outro dia toma cachaça, parece que não tem jeito. Jesus está indo lá, vai ter surpresa. Eu profetizo em nome de Jesus, que a idade da meia-noite de hoje, o teu telefone vai tocar, alguém vai dizer: eu voltei para a casa de Deus, eu vou adorar Jesus lá na tua igreja. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Paulo agora se converte. Há quem diga que ele já começou a pregar, que ele já começou a ganhar alma. Não. Aproximadamente 7 a 10 anos Paulo ficou de molho. Sabe por quê? Porque Deus precisava trabalhar nele, para depois trabalhar através dele. Vou repetir: o Senhor precisava trabalhar nele,
uma fila enorme é feita, ele corta um pedaço da sua túnica e ordena que a túnica seja passada, e as pessoas eram curadas. Então eu creio que quando tu impões tuas mãos e adorar verdadeiramente, aquele que está enfermo será curado, aquele que está caído vai ficar de pé, porque você não adora o Deus morto, você não adora o Deus de barro e de madeira, não. Você adora o Cordeiro de Deus que está aqui nessa noite. Como ninguém faz nada sozinho, chega um momento que a obra está tão grande que, assim como o pastor dessa igreja, já não dá para fazer tudo sozinho. Ele pega e monta a sua caravana, pega Tito, pega Timóteo, pega Filemon, e eles começam a pegar ao Cordeiro de Deus. Chega um momento em que eles se deparam com uma cidade chamada Derpes, texto que eu li como base, e uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Ela revelava tudo: data de casamento, RG, CPF, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Diga glória a Deus, porque tem muitos dizendo: assim diz o Senhor, quando o céu está de bronze, quando ele não está falando nada, quando ele não está ordenando nada. Por isso que todas as vezes eu te dou subir no altar, eu digo: Senhor, eu sou o vaso, mas tu é o oleiro. Quando eu abri a boca por bondade e misericórdia, me usa para tua noiva. Aquela mulher tem um espírito de adivinhação, trazendo para os dias de hoje. Ela é uma macumbeira. Paulo e Silas estão caminhando. Ela vai olhar para eles e dizer: eis aí dois grandes homens de Deus. Eis aí dois grandes homens de Deus. Eis aí dois grandes homens de Deus. Chega um momento em que Paulo tendo intimidade com o Espírito Santo, vai notar que aquilo não é de Deus, porque Satanás tem os seus adeptos, Satanás tem as suas formas de trabalhar. Paulo está percebendo: uma boca está sendo usada para me vangloriar, para que essa glória entre no meu coração e eu venha a fraquejar. Sabe por quê? Paulo tinha um problema e um pecado muito grande: o pecado do orgulho, o pecado da soberba. Por isso que quando ele se converte, ele se torna extremamente humilde. Ele vai olhar para ela e dizer: em nome de Jesus do Nazareno, espírito imundo, sai dela, em nome de Jesus. Só que diz o texto: os donos daquela mulher lucravam através dela. Tantas igrejas por aí pegam o nome das pessoas, eu vou falar, Jesus, anotam e passam uma falsa revelação, falam o que o Senhor não manda, porque as pessoas vão pensar: eis aí um profeta de Deus. Paulo está nos advertendo: desce na oração, desce na olaria, e ninguém vai enganar a noiva do Cordeiro. Sai dela, em nome de Jesus. Essa mulher agora está liberta. Diz o texto: pegam Paulo, pegam Silas, começam a bater neles, jogam eles na prisão. Você conhece a história, porém o texto vai dizer que agora eles estão na prisão por conta de uma alma que foi liberta. Isso é muito forte. Não te preocupa se tu for pro vale por conta daquela alma que tu pega e que tu diz que Jesus vai libertar. Não te preocupa se o dia da adversidade chegar.
prisão, as costas estão flageladas,